Minas, não sei o que acontece, não consegue os dois, né, ficar bom, né, mano? Os dois de Minas ficar bom, né, velho? Quando um tá subindo, o outro tá descendo, não tem jeito, né, velho? Partiu a leitura, pessoal. Bora lá. Você que estiver escutando essa leitura no futuro, não se esqueça de deixar o like, deixar um estou acompanhando, estou gostando do livro. Valeu pela leitura, Tamir. E você que estiver escutando pelas suas plataformas de podcast favorito, não se esqueça, live todo dia lendo às 11 horas da manhã. É... Tamir Felipe, tá? No canal Tamir Felipe. Me siga nas redes sociais também, Tamir Felipe. Não tem como errar. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, o Pix está na tela. Ou se você estiver só escutando, Pix, tamir.felipe@gmail.com. Esse é o Pix. Dá aquela moral também pra gente. Tamo junto. Não se esqueça de deixar os 5 estrelas aí. E é nóis. Partiu. Capítulo 28. A campanha de Chicago. É razoável acreditar que, se os problemas de Chicago, a segunda maior cidade do país, puderem ser resolvidos, eles poderão ser resolvidos em qualquer outro lugar. 26 de julho de 1965. King lidera a marcha à Prefeitura de Chicago e discursa num comício patrocinado pelo Conselho de Coordenação das Organizações Comunitárias de Chicago, a CCCO, na sigla em inglês. 7 de janeiro de 1966. O anúncio anuncia o início da campanha de Chicago. Em 10 de julho, também de 66, no comício de Domingo da Liberdade, realizado no Soldiers Field, lança campanha para fazer de Chicago uma cidade aberta em matéria de moradia. 12 a 14 de julho, distúrbios raciais no West Side de Chicago resultam em 2 mortos e destruição generalizada. 5 de agosto, brancos raivosos atacam a marcha pelos direitos civis na zona sudoeste de Chicago. E 26 de agosto, assinam um acordo de cúpula com o prefeito Harry Daley e outros líderes de Chicago. No começo de verão de 1965, recebemos convites de líderes da cidade de Chicago para nos juntarmos a eles em sua luta pela educação integrada de qualidade. Víamos esse movimento com interesse e membros da equipe da Conferência de Liderança Cristã do Sul vinham mantendo uma comunicação constante com seus líderes. Como resultado de reuniões entre membros da minha equipe e líderes dos direitos civis de Chicago, resolvi aceitar o convite para passar alguns dias naquela cidade a partir de 24 de julho. Mais tarde naquele ano, depois de uma cuidadosa deliberação com minha equipe, a SCLC resolveu iniciar um esforço concentrado para criar, no Norte, um movimento não violento, vibrante e abrangente. Nossos esforços teriam como alvo os males sociais que infestavam Chicago. A patologia do gueto, potencialmente explosiva, que vitimava o negro do Norte. Minha preocupação com o bem-estar dos negros do Norte não era menor do que a que eu tinha pelos negros do Sul. A minha consciência ditava que eu devia dedicar à sua causa tantos recursos pessoais e organizacionais quantos fossem humanamente possíveis. Nosso objetivo básico era provocar a derrota incondicional das forças devotadas à criação e à manutenção das favelas e, em última instância, transformá-las numa responsabilidade da comunidade como um todo. Chicago não era a única cidade que apresentava o problema das favelas, mas certamente sabíamos que lá as condições dessas comunidades eram o protótipo daqueles consideradas as principais responsáveis pelo problema racial do norte urbano. Benção, mãe! Salve, Caio! Solicitei a minha filiação ao PDT hoje, agora vai. Será que vai, Caio? Vamos torcer aí. Derrubando a infame muralha da segregação. Nós trabalhávamos com o Conselho de Coordenação das Organizações Comunitárias, uma coalizão de grupos de direitos civis organizados por Al Reb, um ex-professor da rede pública de Chicago. Nosso foco principal seria a questão escolar. A luta por uma educação integrada de qualidade que vinha se travando naquela cidade por mais de 5 anos. Isso não queria dizer que devêssemos ficar só nisso, pois era dolorosamente claro que a questão escolar era apenas sintomática de um sistema que relegava milhares de negros à privação econômica e espiritual.
A única solução para se derrubar a infame muralha da segregação em Chicago residia em sermos capazes de mobilizar tanto a comunidade negra quanto a branca num grande movimento não violento cujo objetivo fosse nada menos que transformar o gueto negro com sua cara feia numa comunidade de amor e justiça. Essencialmente, isso significava tirar futuras gerações de prédios dilapidados, abrindo as portas das oportunidades de emprego e todas as pessoas, independentemente da sua cor, e disponibilizar os recursos de todas as instituições sociais para que elas pudessem ser incorporadas à corrente principal da vida americana. Não podíamos mais nos dar o luxo de isolar um grande segmento da nossa sociedade na prisão de um gueto e ter expectativa de que seus guardas espirituais deficientes aceitassem as responsabilidades sociais excepcionais de uma nação que é líder do mundo. Brigham, Alabama, que já foi a cidade mais segregada do Sul, tinha sido nossa cidade-alvo na questão do espaço público, e o movimento não violento que lá organizamos deu origem à Lei dos Direitos Civis de 1964. Selma, Alabama, fora nossa cidade piloto para a Lei do Direito do Voto de 1965. E eu acreditava que Chicago, considerado uma das cidades mais segregadas do país, pudesse se tornar a metrópole em que um movimento não violento importante despertaria a consciência dessa nação para enfrentar do modo realista o problema nos guetos do norte. Não tínhamos a ilusão de que pudéssemos tocar sozinho essa tarefa gigantesca. Assim, nossa equipe avançada da SCLC, chefiada pelo reverendo James Bevel, estabeleceu a infraestrutura para o nosso movimento. Nós acreditávamos que seria criada uma convergência de muitas forças, religiosas, cívicas, políticas e acadêmicas, com a finalidade de exigir uma solução para os problemas de Chicago. Não era necessária uma avaliação profunda para determinar quais males deveriam ser eliminados da nossa cidade. Quaisquer esforços no sentido de estender e prolongar o sofrimento dos negros aprisionados no gueto seria uma tentativa flagrante de perturbar uma crise social capaz de explodir diante de nós e de atingir a própria alma dessa nação. Nesse sentido, não fui eu nem a SCLC que decidiu ir para o norte. Foram as condições deploráveis e a consciência de estar fazendo bem à causa que nos estimularam. Lauderdale era realmente uma ilha de pobreza. Durante o ano de 1966, vivi e trabalhei em Chicago. Já fazia muito tempo que os movimentos dos direitos civis eram orientados para a classe média, sem atingir os níveis de base da nossa comunidade. Então pensei que o grande desafio do movimento era mudar-se para essas áreas a fim de organizar e identificar-se como os moradores e especialmente com os jovens do gueto. Essa foi uma das razões pelas quais percebi que, ao me mudar para Chicago, deveria morar no próprio coração do gueto. Eu não apenas vivenciaria o que meus irmãos e irmãs vivenciavam em termos de condições de vida, mas poderia conviver com eles. Numa cidade grande como Chicago é difícil fazer algumas coisas da noite para o dia, mas eu achava que todas as organizações de direitos civis tinham de trabalhar para organizar os níveis de base da nossa comunidade. Nela, os problemas de pobreza e do desespero são mais do que um exercício acadêmico. O telefone tocava o dia todo com relatos de formas mais drásticas de desumanidade que um homem pode cometer contra o outro. E eu me vi travando uma batalha cotidiana contra a depressão e a desesperança que o coração de nossa cidade bombeia na corrente sanguínea e espiritual de nossas vidas. Lembro-me de um bebê atacado por ratos numa favela de Chicago. Lembro-me de um jovem negro assassinado por uma gangue em Cícero, onde procurava emprego. A favela de Lauderdale era realmente uma ilha de pobreza em meio ao oceano de fartura. Chicago ostentava a maior renda per capita de todas as cidades do planeta. Mas você não acreditaria nisso se olhasse pelas janelas de meu apartamento na favela de Lauderdale. É Lauderdale, né? Lauderdale. De lá se viam apenas centenas de crianças brincando nas ruas. Via-se a luz da inteligência brilhando em seus belos olhos negros. E aí se via a imensa alegria delas simplesmente porque alguém havia parado para dizer olá, pois elas viviam num mundo em que até os pais muitas vezes eram forçados a ignorá-las. Espremidos pela pressão econômica, tanto suas mães quanto seus pais tinham de trabalhar. Na verdade, com muita frequência, o pai tinha 2 empregos, um de manhã e outro à noite,
com as longas distâncias que os pais e as mães do gueto tinham de percorrer para o trabalho e a exaustão emocional provocada pela luta diária para sobreviver no mundo hostil. Sobrava-lhes muito pouco tempo ou energia para atender às necessidades emocionais de seus filhos em crescimento. Logo se começava a perceber os efeitos dessa privação emocional e ambiental. As roupas das crianças eram insuficientes para protegê-las do vento de Chicago, e um olhar mais atento revelava o muco nos cantos de seus olhos brilhantes. E você se lembrava de que as vitaminas e vacinas antigripais eram um luxo a que elas não podiam se dar. Os narizes ranhosos das crianças do gueto eram o símbolo poderoso da negligência médica numa sociedade que havia dominado quase todas essas doenças das quais elas muito cedo iriam morrer. Havia algo de errado numa sociedade que deixava isso acontecer. Meus vizinhos pagavam um aluguel mais caro na asquerosa favela de Lauderdale do que aquele que os brancos pagavam por modernos apartamentos no subúrbio. A situação era mais ou menos a mesma no que se referia aos bens de consumo, aos preços dos imóveis e a uma variedade de outros serviços. Essa exploração era possível porque muitos moradores do gueto não tinham um meio de transporte próprio. Era um ciclo vicioso. Você não conseguia um emprego devido ao seu baixo nível educacional e era forçado a depender da previdência social para alimentar os filhos. Em Chicago, porém, se você recebesse ajuda pública, não poderia ser proprietário, nem mesmo de um carro, de modo que era condenado aos empregos e às lojas mais próximas de casa. Uma vez confinado nessa comunidade isolada, você não participava mais de uma economia livre, mas é submetido à fixação de preços e à roubalheira a granel de muitos comerciantes da área. Finalmente, quando o homem conseguia atravessar esse labirinto de desvantagens e colocar apenas um pé para fora da selva da pobreza e da exploração, era submetido aos caprichos dos gigantes econômicos e políticos da cidade, os quais se apresentavam impessoalmente para esmagar a florzinha do sucesso que mal tinha começado a brotar. Parece um lugar que a gente conhece. Qual será, né? É um axioma psicológico que frustração gera agressão. Sem dúvida, o gueto do norte prejudicava diariamente seus habitantes. O West Side de Chicago, com sua concentração de favela, pobres e jovens, representava a forma grotescamente exagerada a opressão que negros de todas as classes sentiam dentro do gueto. O gueto do norte tinha se transformado numa espécie de área colonial. A colônia era impotente, porque todas as decisões importantes que afetavam a comunidade vinham de fora. Muitos de seus habitantes chegavam a ter sua vida diária dominada pelo agente da Previdência e pelo policial. Os lucros obtidos por senhorios e comerciantes eram retirados e raramente reinvestidos. A única coisa positiva que a sociedade mais ampla via na favela era o fato de ela ser uma fonte de mão de obra excedente barata em tempo de prosperidade econômica. Fora isso, seus habitantes eram responsabilizados por suas próprias condições de vítimas. Uma panela de pressão emocional. Esse tipo de frustração diária era uma violência contra os habitantes da favela. A única preocupação de nossa sociedade era que as agressões assim geradas não transbordassem. Portanto, a sociedade mais ampla havia estimulado a hostilidade que ela mesma havia criado entre os moradores da favela a se voltar para dentro, a se manifestar por meio de agressões uns contra os outros ou pela autodestruição e a apatia. A sociedade mais ampla estava disposta a deixar as frustrações nascidas da violência racista se internalizarem e consumissem suas vítimas. O terror da América só se expressava quando a agressão se voltava para fora, quando o gueto e seus controles não podiam mais conter sua destrutividade. Em muitas semanas, o número dos jovens negros assassinados em lutas de gangues era igual ao dos que eram mortos nos distúrbios. E, no entanto, não se viu uma expressão de horror de âmbito municipal. Nossos próprios filhos moravam conosco em Lauderdale, e não demorou muito para que percebêssemos a mudança no comportamento deles. Seu humor variava e algumas vezes eles revertiam a um comportamento quase infantil. Durante o verão, percebi que o congestionamento
que o congestionado apartamento em que morávamos estava para produzir uma explosão emocional em minha própria família. Era muito quente, muito cheio, muito desprovido de formas criativas de recreação. Simplesmente não havia espaço suficiente nas redondezas para drenar a energia da infância, sem cair em ruas movimentadas tomadas pelo tráfego. E eu entendi, uma vez mais, as condições que fazem do gueto uma panela de pressão emocional. Em todos os discursos que fiz nos Estados Unidos diante das variadas plateias, incluindo alguns com a presença de brancos hostis, a única vez em que fui vaiado foi numa noite durante nossa assembleia semanal regular, por alguns jovens raivosos do nosso movimento. Fui para casa naquela noite com um sentimento horrível. Egoisticamente, pensei em meu sofrimento e sacrifícios nos últimos 12 anos. Por que eles vaiariam uma pessoa tão próxima deles? Mas deitado, sem conseguir dormir, comecei a pensar e finalmente recuperei a consciência e concluí que não podia ter menos do que paciência e compreensão para aqueles jovens. Salve, Geraldo. Bom dia, mano. Tá bem? Por 12 anos, eu e outros como eu tínhamos mantido nossas gloriosas promessas de progresso. Eu tinha pregado sobre o meu sonho, tinha dado palestra para eles sobre o dia, não muito distante, em que ganhariam a liberdade. Todos aqui e agora. Eu os exortava a terem fé no país e na sociedade branca. Sua esperança se frustraram. Eles vaiavam porque sentiam que não tínhamos sido capazes de cumprir nossas promessas e porque os havíamos exortados a ter fé em pessoas que tantas vezes provaram ser inconfiáveis. Eram hostis porque estavam assistindo a transformação do sonho que tinham aceitado tão prontamente num frustrante pesadelo. Quando fomos pela primeira vez para Chicago, havia os que diziam que o movimento não violento não iria funcionar no norte, que os problemas eram complicados demais, que eram muito diferentes do sul, e assim por diante. Minha resposta era que a não violência podia funcionar no norte. Acho que é uma carta, gente, agora. Um discurso, não sei. Mas tá num formato diferente aqui. Não é hora de nos darmos ao luxo de nos retrair, nem de tomar o remédio tranquilizante do gradualismo. Agora é hora de concretizar as promessas da democracia, de abrir as portas da oportunidade a todos os filhos de Deus. Agora é hora de pôr um fim à longa e desolada noite da favelização. Agora é hora de termos um confronto entre as forças que resistem às mudanças e as forças que a exigem. Agora é hora de deixar a justiça rolar como água e a virtude como uma corrente poderosa. Também estamos aqui hoje para afirmar que não vamos mais ficar sentados de modo preguiçoso numa privação excruciante esperando que os outros nos proporcionem a liberdade. Estaremos tristemente equivocados se imaginássemos que a liberdade como um prato farto que o governo federal e o homem branco vão nos entregar numa bandeja de prata enquanto o negro entra apenas com apetite. A liberdade nunca é voluntariamente oferecida pelo opressor. Deve ser exigida pelo oprimido. Pô, eu tava escutando minha musiquinha aqui. Minha esposa pediu pra Alexa tocar ali. E roubou minha música. Gostaria muito que você falasse do Malcolm X, Rosa Parks, Ben Carson, Irmãos Rebouças, Luiz Gama, Juliano Moreira, Johnny Alf, Sally Ride, que foi a primeira americana astronauta mulher. Jenny Monai tem uma música em homenagem a Sally Rider e a música se chama Sally Rider. Vamos falar assim. Malcolm X passou o capítulo dele já, mano. Tem um capítulo especial pro Malcolm X aqui nesse livro. Legal. Recorrendo à violência contra a opressão. A responsabilidade pela explosão social de julho de 1966 recai inteiramente sobre os ombros dos funcionários eleitos cuja visão social míope fora turvada ainda mais pela conveniência política em lugar do compromisso de melhorar as condições de vida e da determinação de erradicar as favelas e as forças que criam e mantêm essas comunidades. Deve ser lembrado que a verdadeira paz não é a ausência de tensão, mas a presença da justiça. A justiça não estava presente no West Side de Chicago, nem
No que nos interessa, em outras comunidades faveladas. Distúrbios nascem de condições intoleráveis, revoltas violentas são geradas por condições repugnantes, e não há nada mais perigoso do que construir uma sociedade com um amplo segmento da população achando que não ganha nada com isso, que não tem nada a perder. Para o jovem vítima das favelas, essa sociedade tem alternativas tão limitadas para a sua vida que a expressão da sua masculinidade se reduz à capacidade de se defender fisicamente. Não admira que a ele, pareça lógico destruir recorrendo à violência contra a opressão. Essa é a única maneira pela qual imagina obter reconhecimento. Depois dos distúrbios daquele verão em Chicago, fiquei fortemente desencorajado, mas tínhamos treinado um grupo de cerca de 2.000 devotos disciplinado da não violência que se dispunham a serem agredidos sem retaliar. Começamos tratando de privilégios constitucionais, com passeatas diante de escritórios de imobiliárias em comunidades totalmente brancas. E essa força não violenta, disciplinada e determinada criou tamanha crise na cidade de Chicago que a prefeitura teve de fazer algumas coisas para mudar as condições. Não tínhamos coquetéis molotovs, não tínhamos tijolos, não tínhamos armas de fogo. Tínhamos apenas o poder dos nossos corpos e de nossas almas. Havia poder ali, e isso foi mais uma vez demonstrado. Lembro-me de que, quando os distúrbios interromperam naquele verão, alguns líderes de gangues e seus camaradas estavam lá fora estimulando a revolta. Eu tentei falar com eles, mas não consegui chegar onde estavam. Então foi enviada a Guarda Nacional, e naquela noite eu disse: Ora, por que vocês estão lá fora essa noite? Agora o que vocês têm de fazer é juntar-se a nós e deixar-nos construir um movimento que a Guarda Nacional não possa interromper. É isso que precisamos fazer. Eu continuo com a não violência porque venho tentando usá-la há muito tempo. Vi como foi grande a distância que ela nos ajudou a percorrer. E não vou lhe dar as costas agora. Na esteira do distúrbio, houve tentativas organizadas de desacreditar o movimento não violento. Manchetes assustadoras anunciavam conspirações paramilitares. Apenas para o Procurador-Geral dos Estados Unidos anunciar que tais alegações eram totalmente infundadas. De modos mais sérios, houve uma tentativa organizada de colocar a responsabilidade pelos distúrbios no movimento pela liberdade de Chicago, não violento, e sobre a minha pessoa. Ambas as manobras foram tentativas de contornar a questão fundamental da subjugação racial. Representavam a falta de disposição de fazer algo mais do que recolocar a tampa no pote e a recusa a promover mudanças estruturais fundamentais exigidas para corrigir nossos equívocos raciais. O movimento pela liberdade de Chicago não seria desencorajado por essas falsas acusações. Não iríamos desviar nossas energias para uma introspecção sem sentido. O melhor remédio que tínhamos a oferecer com respeito aos distúrbios era prosseguir com o nosso programa não violento de forma ainda mais vigorosa. Nós intensificamos nossos planos de ação direta não violenta para fazer de Chicago uma cidade aberta e justa. Protestos contra a discriminação habitacional. No meio do verão de 1966, o furúnculo do racismo nortista estourou e espalhou seus venenos pelas ruas de Chicago, quando milhares de manifestantes negros e brancos começaram a organizar protestos contra a discriminação habitacional. Quando realizamos manifestações em torno de questões da discriminação nesse setor, fomos confrontados por uma enorme violência ao marcharmos em uma passeata por determinadas áreas. Sofremos nesse processo de tentar dramatizar a questão por meio de passeatas em áreas exclusivamente brancas em que o acesso às casas nos eram negado e os corretores imobiliários não nos permitiam ver as listas de imóveis disponíveis. Garrafas e tijolos eram atirados sobre nós, muitas vezes nos espancaram. Algumas das pessoas que tinham sofrido brutalidades em Selma e que haviam estado presentes nas cerimônias do Capitólio de Montgomery conduziram os manifestantes pelos subúrbios de Chicago em meio a uma chuva de pedras e garrafas, automóveis em chamas e o clamor da zombaria de milhares de pessoas, muitas delas agitando bandeiras nazistas. Suásticas floresciam nos parques de Chicago como sementes espúrias. Nossos manifestantes foram recebidos por uma chuva de tijolos, garrafas e bombinhas. O poder branco deu o tom dos apupos, entrecortados pelas mais perversas obscenidades, mais frequentemente dirigidas aos padres e freiras católicos participantes das passeatas. Estive em muitas manifestações em todo o Sul.
mas posso dizer que nunca vi, nem mesmo no Mississippi, turbas tão hostis e cheias de ódio como as que vi em Chicago. Quando fizemos as primeiras passeatas pela questão da moradia, muitos de nossos amigos brancos liberais gritavam horrorizados e apreensivos. Vocês estão criando ódio e hostilidade nas comunidades brancas em que estão realizando as passeatas. Só estão alimentando o ressentimento dos brancos. Eles não conseguiam perceber que o ódio e as hostilidades já estavam presentes de forma latente ou inconsciente. O que nossas passeatas fizeram foi apenas trazê-las à superfície. Uma carta, gente, um discurso. Que lógica insana é essa de condenar o homem que foi assaltado porque o fato de ele ter dinheiro provocou o ato maligno do assalto? A sociedade deve condenar o assaltante, nunca o assaltado. Que lógica insana é essa de condenar Sócrates porque sua investigação filosófica provocou o ato maligno de fazer bebê-lo cicuta? Que lógica insana é essa de condenar Jesus Cristo porque seu amor a Deus e a verdade provocou um ato maligno da sua crucificação? Devemos condenar aqueles que estão perpetuando a violência e não os indivíduos que se envolvem na busca de seus direitos constitucionais. Nós éramos os clínicos sociais relevando a existência de um câncer terrível. Nós não o causamos. Esse câncer não estava em estado terminal, mas nos estágios iniciais e podia ser curado se o enfrentássemos. Não éramos apenas os clínicos sociais, no sentido físico, mas também os psiquiatras sociais, trazendo à superfície coisas que estavam somente no subconsciente. Aquelas pessoas provavelmente tinham há muito tempo uma hostilidade latente em relação ao negro, enquanto a luta ocorria lá embaixo no Alabama e no Mississippi. Elas podiam olhar de longe e pensar e falar sobre como as pessoas são terríveis, ao descobrirem que a fraternidade teria de ser uma realidade em Chicago e que essa fraternidade se estendia até a porta ao lado. Esses sentimentos latentes vieram à tona. Dia após dia, durante a passeata em Chicago, nunca ouvi ninguém reagir com violência. Houve muita provocação, não apenas brancos arruaceiros gritando nas calçadas, mas também grupos de militantes negros falando sobre operações de guerrilha. Havia líderes e membros de gangue marchando conosco. Lembro-me de estar caminhando ao lado de membros da Blackstone Rangers, enquanto garrafas voavam das calçadas e seus narizes eram quebrados e sangue escorria dos ferimentos. E eu os vi ir em frente sem retalhar, nenhum deles, com violência. Estou convencido de que mesmo temperamentos violentos podem ser canalizados pela disciplina não violenta, se puderem agir de modo construtivo e expressar, por meio de um canal eficaz, sua legítima cólera. Em agosto, depois de passar alguns dias no Mississippi participando da convenção da Conferência de Liderança Cristã do Sul, eu estava de volta a Chicago. O Conselho dos Corretores de Imóveis da Junta Imobiliária da cidade de Chicago apresentou algumas declarações a respeito da disposição de fazer coisas que nunca tinham sido feitas antes. Queríamos ver se estavam falando sério. Um encontro realizado em 17 de agosto durou quase 10 horas. Foi uma reunião proveitosa, mas não obtivemos o suficiente para interromper as manifestações, de modo que elas continuaram. Outra carta, gente. Não é carta não, acho que é um discurso. Quero apenas advertir a prefeitura de que seria um ato de loucura, em meio à busca de uma solução negociada para esse problema, tentar obter uma ordem judicial, pois, se eles não sabem, somos veteranos em matéria de ir para a cadeia. E para nós, as celas das cadeias não são masmorras da vergonha, mas refúgios da liberdade e da dignidade humana. Fui preso no Alabama, fui preso na Flórida, fui preso na Geórgia, fui preso no Mississippi, fui preso na Virgínia e estou preparando para ser preso em Chicago. Tudo o que estou dizendo, meus amigos, é muito simples. Nesse movimento, nós cantamos uma canção. I ain't got let nobody turn my round. Não vou deixar ninguém mudar a minha direção. Tínhamos negociações quase que 24 horas por dia e conseguimos elaborar o que provavelmente se destacaria como a vitória mais significativa e a de mais longo alcance já obtida numa comunidade do Norte com respeito à questão da discriminação na área da habitação. Pela primeira vez na cidade de Chicago, e provavelmente em qualquer cidade, toda a estrutura de poder foi obrigada pela força do movimento não violento a se sentar e negociar e capitular, fazendo concessões que nunca tinham sido feitas. Nossas passeatas não violentas realizadas no verão de Chicago produziram um acordo sobre a questão de habitação que,
Se implementado, teria sido o passo mais vigoroso já dado em qualquer cidade deste país em relação a esse problema. Tá precisando de um aqui, viu? Aqui no Brasil, uma dessa. Um esforço para acabar com as favelas. Quando juntamos forças com o Conselho de Coordenação das Organizações Comunitárias, delineamos um esforço para acabar com as favelas. Víamos as favelas e a favelização como mais do que um problema de habitação dilapidadas e inadequadas. Nós as percebíamos como um produto final do colonialismo doméstico. Moradias e escolas de favela, desemprego e subemprego, educação segregada e inadequação, dependência em relação à previdência social e servidão política. Como não havia um único ataque capaz de dar conta desse enorme problema, estabelecemos uma série de projetos simultâneos voltados para cada uma das facetas. 2 programas importantes foram desenvolvidos com esse objetivo. Tivemos uma campanha vigorosa e turbulenta para fazer de Chicago uma cidade aberta. Sabíamos que, apesar do maravilhoso acordo no papel sobre a fim da discriminação na habitação que obtivemos em Chicago, isso não iria tornar-se realidade dentro de 1 ou 2 anos. Sabíamos que levaríamos tempo para que a cidade realmente se abrisse e, nesse processo, não podíamos esquecer aqueles que viviam nas comunidades dos guetos. Ao mesmo tempo, era necessário tornar os bairros negros mais agradáveis para que permanecessem. As associações de inquilinos, criadas no modelo das organizações trabalhistas, tornavam-se os agentes de negociações coletivas entre proprietários e moradores. Esse programa teve um sucesso notável. Em menos de 1 ano, foram formadas associações desse tipo em 3 das piores áreas de favela do gueto da cidade. E os contratos de negociação coletiva também incluíam medidas como congelamento de aluguéis e estabilidade, serviços diários de zeladoria e higienização, e consertos imediatos de instalações que ameaçassem a saúde e a segurança. 12 outras associações menores brotaram em várias comunidades da cidade. Todas se reuniam regularmente, constituindo uma federação informal. Outra fase da luta contra a discriminação na habitação foi dedicada à reforma de alguns bairros. O aspecto singular desses programas estavam no fato de que os prédios reformados seriam transferidos para cooperativas habitacionais organizadas em cada um dos bairros. Os moradores ganhavam, assim, sua tão necessária voz no gerenciamento e na administração das propriedades. Eram com essas medidas que esperávamos romper o ciclo de derrotismo e da servidão psicológica que marcava a mentalidade favelizada, obtendo uma renovação tanto humana quanto habitacional. O programa mais espetacularmente bem-sucedido em Chicago foi a Operação Cesta de Pão. Sua proposta era muito simples, porém poderosa. Abre aspas. Se você respeita meu dinheiro, deve respeitar minha pessoa. Fecha aspas. O fundamento filosófico da Operação Cesta de Pão era a crença de que muitas empresas varejistas e companhias produtoras de bens e de consumos empobreciam o gueto ao venderem para os negros sem devolverem à comunidade uma parte de seus lucros mediante práticas de contratação igualitárias. Para inverter esse padrão, comissões da Operação Cesta de Pão selecionavam uma indústria-alvo, depois obtinham as estatísticas de emprego de determinadas companhias desse setor. Se a proporção de empregados negros fosse insatisfatória ou se eles estivessem confinados a trabalhos servis, a empresa era abordada para negociar uma prática empregatícia mais equitativa. Quando necessário, pressionavam-se por meio de campanhas de compras seletivas organizadas pelos clérigos em suas congregações e pelos movimentos. Eles diziam apenas: não vamos mais gastar nosso dinheiro onde não nos oferecem empregos sólidos. Em 1967, a Operação Cesta de Pão da SCLC estava funcionando em cerca de 1 dúzia de cidades e os resultados eram notáveis. Em Chicago, ela concluiu negociações com 3 grandes indústrias, a de leite, a de refrigerante e a de redes de armazéns. 4 das empresas envolvidas só assinaram acordos razoáveis após breves campanhas de restrições às compras. 7 outras conseguiram fazer as mudanças solicitadas, à mesa de negociações, sem necessidade de boicote. Outras 2, após fornecerem aos sacerdotes suas informações sobre emprego, receberam cartas com recomendações sobre práticas saudáveis em termos de igualdade no trabalho. O resultado líquido foram cerca de 800 novos e melhores empregos para trabalhadores negros, significando um acréscimo de mais 7 milhões
7 milhões de dólares na renda anual das famílias negras, juntamente com as reivindicações de novas oportunidades de trabalho. Solicitamos que as empresas que tivessem lojas no gueto depositassem a renda obtida nesses estabelecimentos em bancos de prosperidade de negros e que produtos de empresa de negros fossem colocados nas prateleiras de todas as suas lojas. Good iniciativa, hein? Caralho, sofisticadíssima, né? Salve Marcos. Uma relação especial e singular com os judeus. Quando estávamos desenvolvendo nosso trabalho em Chicago, tivemos numerosos boicotes ao aluguel do West Side e, infelizmente, na maioria dos casos, as pessoas contra as quais realizávamos esses boicotes eram senhorios judeus. Houve uma época em que o West Side de Chicago foi um gueto judeu, e quando a comunidade judaica começou a se mudar para outras áreas, manteve suas propriedades, juntamente com todos os problemas vinculados às condições do senhorio. Morávamos num apartamento de favela de propriedade de um judeu e uma série de outros, e precisamos fazer um boicote ao aluguel. Pagamos $94 por 4 cômodos decadentes e surrados. E durante nossas passeatas contra a discriminação habitacional por Gage Park e outros lugares, descobrimos que os brancos alugavam apartamentos de 5 cômodos novos, higiênicos e confortáveis por apenas $78 ao mês. Pagávamos uma sobretaxa de 20%. O negro acaba pagando o imposto em função da sua cor, e ocorreram situações nos quais os negros realmente confrontavam os judeus como senhorios ou comerciantes. As declarações irracionais que foram feitas são resultado desses confrontos. O pequeno grau de antissemitismo do negro é substancialmente um fenômeno relacionado aos guetos do norte. Quase não existe no sul. O negro urbano tem uma relação especial e singular com os judeus. Ele os encontra em dois diferentes papéis. De um lado, os judeus estão entre os seus mais comprometidos e generosos parceiros na luta por direitos civis. De outro, eles os encontram diariamente como seus exploradores mais diretos na qualidade de senhorio dos cortiços e comerciantes trapaceiros. Alguns judeus se identificaram voluntariamente com o movimento pela liberdade, motivados por seu compromisso religioso e cultural com a justiça. Outros, envolvidos no comércio nos guetos, são remanescentes de comunidades mais antigas. Muitos guetos negros foram anteriormente bairros judeus. Alguns comerciantes e senhorios permaneceram enquanto ocorriam mudanças demográficas. Eles operam com uma ética dos donos de empresas marginais, e não com a ética judaica, mas alguns negros maltratados por eles não percebem essa distinção. Esses negros, cheios de frustração e ódio irracional, imitam epitetos racistas. Imprudentemente, contribuem para o veneno social que atingem a si mesmo e a seu próprio povo. Seria um erro trágico e imoral confundir a massa dos negros com um número muito pequeno e que sucumbiu aos slogans baratos e desonestos, da mesma forma que seria um erro grave identificar todos os judeus com os poucos que exploram os negros sob o seu domínio econômico. Os negros não podem imaginar irracionalmente que os judeus honráveis refreiem os poucos que são gananciosos. Não tem como discipliná-los nem reprimi-los. Não podemos esperar que compartilhem nosso desprezo e desdém. Dos negros não se pode esperar que refreiem e eliminem aos poucos que são antissemitas. Podemos, contudo, mostrar que nos opomos a eles. E já o fizemos de formas concretas. Não houve um único exemplo de antissemitismo articulado por negros que não tenha sido condenado por praticamente todos os nossos líderes, com o apoio da esmagadora maioria. Eu mesmo já o ataquei na comunidade negra, pois isso é errado. Vou continuar me opondo a ele, pois é imoral e autodestrutivo. 1 ano de índices e de transição. Em março de 1967, anunciamos a retomada de minhas atividades regulares em Chicago numa agenda semelhante à que cumpria entre janeiro e novembro do ano anterior. Tive uma breve interrupção de minhas atividades em nosso programa de ação por direitos civis, a fim de escrever um livro sobre os problemas e o avanço dos movimentos nos últimos anos. Passei os meses de janeiro e fevereiro finalizando a obra, intitulada Where Do We Go From Here? Cause or Community? Em março, reuni-me com Arab e outros líderes destacados e comprometidos com direitos civis
para avaliar o progresso de nossos vários programas em cursos e estabelecer planos para as próximas fases de nossa luta para acabar com as favelas. Estava claro para mim que os órgãos municipais tinham sido sapáticos no que se referia ao compromisso estabelecido no Pacto de Eliminação da Discriminação Habitacional. Tive de expressar nossa crescente desilusão com as ações de interferências negativas de órgãos como as autoridades habitacionais de Chicago, o Departamento de Reforma Urbana e a Comissão de Relações Humanas. Parecia que, para todos os fins e propósitos, os órgãos públicos haviam renegado o acordo e, de fato, dado crédito aos apóstolos da desordem social que proclamavam que o acordo sobre a questão habitacional era uma impostura e um monte de falsas promessas. A inação dos órgãos municipais não era apenas uma afronta ao movimento pela liberdade de Chicago, ou um convite à retaliação dos negros, mas também outro estímulo ao descontentamento e ao desespero que vicejam nas comunidades negras. Por mais de um mês, durante as passeatas, disseram-nos que deveríamos participar das mesas de negociações, que o acordo e o entendimento era a única maneira de resolver os múltiplos e complexos problemas colocados pela questão da discriminação habitacional. Nós fomos lá, sentávamos, negociávamos. Conseguimos chegar a um acordo e 7 meses depois descobrimos que grande parte do apoio obtido havia sido retirado. Eu não podia dizer que tudo estava perdido. Havia muitas pessoas decentes, respeitadas e sinceras no conselho de liderança, que não tinham perdido a fé. Supliquei a todas as pessoas responsáveis e sensíveis que examinassem cuidadosamente os fatos e se esforçassem por recuperar o espírito de justiça que havia quando começamos. Não era tarde demais, mesmo com os insucessos recentes, para renovar o esforço e dar os primeiros passos em direção aos objetivos assumidos em agosto último. O fim da discriminação habitacional tinha de se tornar mais do que um pedaço de papel insignificante. Precisava transformar-se em realidade para que essa cidade fosse salva. Nossos corações e mentes estavam abertos a uma reavaliação do fato honesta e a determinação de ir em frente, mas também estávamos dispostos a expor esse mal. Eu tinha chegado à conclusão de que seria necessário realizar grandes manifestações para enfrentar o problema. Tamo junto, RV. Bom dia, mano. Boa tarde, aliás, né? Em retrospecto, vemos o ano de 1966 como o início de uma transição para aqueles de nós que fomos à Geórgia, do Mississippi e do Alabama para Chicago. Foi um ato de aprendizado fundamental. Nossa organização, construída em conjunto com uma liderança local altamente capaz, vivenciou avanços espasmódicos, recuos e progresso positivo. Vimos-nos confrontados com as duras realidades de um sistema social mais resistente à mudança de diversas formas do que no sul rural. Embora não tivéssemos ilusões sobre Chicago, descobrimos com toda a franqueza que o trabalho era maior do que até nós imaginávamos. E, no entanto, para contrabalancear, acreditávamos que a combinação de nossa organização com as amplas forças da justiça de Chicago tinha produzido a base para as mudanças. Um discurso, gente. Penso agora em alguns adolescentes de Chicago. Eles têm apelidos como Tex, Pueblo, Gold e Ted. Eles vêm das favelas dos negros, desprezados pela sociedade. Viviam e lutavam orgulhosamente por sangues de rua como os senhores do vício, os santos romanos e os rangers. Conheci esses rapazes e ouvi suas histórias em discussões que tivemos em noites longas e frias no apartamento de favela que aluguei no gueto de West Side de Chicago. Fiquei chocado com o veneno que despejavam sobre o mundo. Por vezes compartilhei seu desespero e senti desencorajado. Que esses jovens americanos jamais poderiam abraçar o conceito da não-violência como instrumento eficaz e poderoso da reforma social. Durante sua existência, rapazes como esses haviam identificado a vida como um manicômio de violência e degradação. Alguns deles nunca tinham tido uma experiência de uma vida familiar significativa. Alguns tinham ficha na polícia. Alguns haviam abandonado as escolas da favela, incrivelmente ruins. Depois tinham sido privados de um trabalho decente. Depois tinham ido para as ruas. Mas este ano eles brindaram a todos nós com uma dádiva da não-violência, que é de fato a dádiva do amor.
O movimento pela liberdade tentou levar uma mensagem aos rapazes como Tex, primeiro explicando como a não violência pode ser reprimida pela autoridade armada e pelo trabalho da polícia, que a força física não pode resolver os problemas sociais básicos. Depois garantimos que poderíamos lhe provar, pelo exemplo, que a não violência funciona. O jovem morador da favela tem bons motivos para suspeitar de promessas, mas esses jovens de Chicago concordaram no inverno passado em dar uma chance à não violência. E então vieram os dias acentuadamente longos, tensos e quentes do verão de 1966, e o que foi o primeiro teste para muitos jovens de Chicago. A Marcha da Liberdade através do Mississippi. Membros de gangue compareceram em grande número. Aqueles de nós envolvidos haviam muito tempo no movimento estavam apreensivos quanto ao comportamento dos rapazes. Antes de a marcha chegar ao fim, eles foram atacados com gás lacrimogêneo. Foram chamados a proteger mulheres e crianças sem nenhuma arma senão os próprios corpos. Para eles, seria uma forma estranha e possivelmente sem sentido de responder à violência. Mas eles reagiram esplendidamente. Aprenderam no Mississippi e depois voltaram para ensinar em Chicago. A bela lição de agir contra o mal, renunciando à força. É isso, gente. Mais um capítulo. 29, vai até o 32, acho, né? Então, estamos prestes a terminar aí o nosso livro. Ai, ai.